Pessoal, vamos fechar os olhos para a gente fazer uma oração inicial. Lembrando que a gente está na casa do Cristo, e o nosso guia espiritual é Ramatiz. E vamos com muita gratidão em nossos corações por estarmos aqui presentes hoje, buscando esse amor, esse ensinamento do Evangelho do Cristo e recebendo as bênçãos dessa casa, dos mentores da casa, dos trabalhadores da casa e dos nossos mentores. Vamos pedir ao nosso mentor que esteja do nosso lado durante toda essa palestra nessa casa e que depois nos acompanhe até a nossa casa, protegendo, melhorando a vibração, cuidando de todo o ambiente da nossa família e dos nossos familiares. Que assim seja. Gente, o tema de hoje, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, Vidas Sucessivas. Esse livro é excelente, tá? Eles são pequenos trechos do Evangelho, geralmente temas que a gente tem dificuldade de entender da forma que foi colocada, que foi expressa, e Emmanuel traz uma explicação que auxilia muito, né? Vidas sucessivas. Tá, nós estamos numa casa espírita, mas tem alguém aqui que ainda não compreende, ainda tem dúvidas sobre a reencarnação? Eu falo porque eu tive no passado. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu vim de uma religião católica, de uma família católica, eu questionava demais isso, né? Se alguém ainda tem alguma dúvida, vocês vão sair daqui hoje sem nenhuma dúvida, tá? Podem ter certeza que a gente vai falar e vai trazer exemplos muito bonitos nessa palestra de hoje. Então, capítulo 110, Vidas Sucessivas, Emmanuel pegou um trecho do Evangelho de João. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Isso está onde? No anterior a essa frase, no capítulo 3, versículo 6, vem: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aí ele complementa: o vento sopra onde quer e ouves sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando nós estamos aqui encarnados, nós não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. Nós estamos presos num corpo material, num corpo físico. Graças a Deus estamos aqui, tivemos essa oportunidade que é importantíssima no nosso crescimento, né? E a gente não sabe do nosso passado, a gente não sabe de onde veio. Graças a Deus também a gente não sabe, porque se a gente soubesse, isso dificultaria muito essa caminhada, que muitas vezes a gente convive com pessoas que no passado nós tivemos desavenças, e às vezes essas pessoas estão na nossa família, para que a gente transforme aquelas desavenças do passado em amor. É uma grande oportunidade de transformação. Se eu lembrasse do passado, talvez eu olharia ainda para aquela pessoa com um pouco de ressentimento. Então, esquecendo o passado, eu posso construir um amor e apagar aquelas mágoas do passado. A FEB traz essa definição. O espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, consciência, livre-arbítrio e responsabilidade. Responsabilidade pelos atos, responsabilidade pelo crescimento moral, pela evolução, que isso é o que nós estamos fazendo aqui, aproveitando essa oportunidade de encarnação para crescer, para nos transformarmos. Então a gente tem um livre-arbítrio pelas escolhas e a responsabilidade, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que eu faço, né, eu estou plantando e um dia eu vou colher isso. Aquilo que eu entrego para o universo me devolve. Então nós somos espírito como uma essência divina, com individualidade e com um princípio intelectual, um princípio de inteligência. Vamos lá. Complementando isso, no Livro dos Espíritos,
Questão 22. Outra coisa, Livro dos Espíritos. É um verdadeiro ensinamento. Nesse livro, Kardec foi perguntando diretamente para os espíritos questionamentos, dúvidas, esclarecimentos, e assim ele construiu toda a doutrina. O ensinamento veio de lá, nada foi inventado por Kardec. Então Kardec ia perguntando através de médiuns e vários médiuns para saber se aquela resposta era realmente verdade. Ele perguntavam para médiuns diferentes, em locais diferentes e que não se conversavam, para ver se a resposta da espiritualidade era a mesma, para ver se aquele espírito não estava falando alguma inverdade que ele não queria colocar no papel, porque Kardec era um cientista e o compromisso dele com a doutrina foi de trazer a verdade. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata, isso perguntando para os espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. O que está dizendo aqui? Nós conhecemos essa matéria da terceira dimensão, uma matéria densa, mas nosso perispírito também é matéria. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Lá é uma colônia, aquilo lá é o mundo material, sutil, que nós não enxergamos daqui. Tem colônias espirituais em vários locais sobre o Brasil, em cima de várias cidades, que nós não enxergamos porque é uma matéria muito sutil. E nós que estamos acostumados com essa matéria densa que nós vivemos, nós não conseguimos perceber, mas é matéria. Então os nossos sentidos não percebem. E nós somos acostumados a ver e crer simplesmente naquilo palpável. Então ele está dizendo que existem outros mundos materiais mais sutis que nós ainda com os nossos sentidos não conseguimos perceber. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. Então a matéria escraviza no sentido de aprisionar. Quando nós estamos encarnados, o espírito está limitado a esse corpo. Mas esse corpo é fundamental para que ele exerça a sua ação, para que ele possa, aqui na terceira dimensão, viver, existir, ter a vida, fazer suas ações. Comentário de Kardec. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. 23. Que é espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele é nada, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. Então, mesmo que a gente não veja o espírito, ele existe. Então, aqui simplesmente estão criticando a nossa forma de acreditar apenas naquilo que a gente vê e que a gente percebe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem no princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Mas o espírito tem o princípio inteligente, mas a gente entende, de uma forma mais fácil, o espírito sendo a inteligência, a consciência. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade dessa? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a essa. A matéria, sem o espírito, não tem inteligência. O nosso corpo, após o desencarne, após sair dele o espírito, perde a inteligência, perde o movimento, perde tudo, vira uma matéria inerte. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento.
Pensamento é inerente do espírito. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então, no universo desse tamanho imenso, nós temos vida em bilhões e bilhões de planetas. Além disso, dessa vida material, o espírito habita outros mundos imateriais. Nós, com a nossa evolução, chegará um momento que nós não precisaremos reencarnar mais. E chegará um momento depois que nós não precisaremos de um corpo material, dependendo da nossa evolução, dependendo, né, daquilo, né, que a gente está na escala evolutiva. Então vamos lá, continuando no caminho verdade e vida, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Na Idade Média, a igreja da época omitiu algumas coisas, alguns evangelhos. O Evangelho de Maria, o Evangelho Apócrifo de João, porque dizia algumas coisas que não eram interessantes para a igreja naquele momento. Por exemplo, se você tem uma única vida, não várias encarnações, não várias vidas, você só tem uma única oportunidade. E a partir daí você vai para o céu ou vai para o inferno, dependendo se você pecou ou não. Alguém consegue viver sem nenhum pecado? Como disse Jesus lá naquela cena da prostituta, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então todos nós cometemos erros. Agora, se eu falo, se você pecar, você vai para o inferno, mas eu posso perdoar os seus pecados e te levar para o céu, eu passo a ter um poder muito grande. Então a igreja, em busca desse poder, omitiu do Evangelho passagens que confirmavam a reencarnação, para ter esse poder na mão, esse poder de controle. Então, aqui é o que ele fala, né? Quem está dizendo isso é Emmanuel. É compreensível no sacerdócio organizado que quer ter este domínio, mas não naqueles que estão procurando a verdade. Então, aqui é a cena de Jesus falando a Nicodemos. Nicodemos era, né, um hebreu do Sinédrio, estudioso, e quando ele viu falar de Jesus, ele procurou Jesus para conversar e para ter algumas explicações. E Jesus falou isso para ele: para alcançar o reino dos céus, vocês terão que nascer novamente. A reencarnação é lei universal, disse Emmanuel. E Chico coloca: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Nós estamos na família que a gente precisava estar. Nós estamos convivendo com as pessoas que nós precisávamos conviver para o nosso processo evolutivo, para os nossos resgates. Então, ninguém erra de endereço. Não adianta reclamar e jogar a culpa no outro, dizendo, eu queria estar num lugar diferente. Não, você está no lugar que você precisa e onde você pediu, melhor dizendo, onde você implorou para estar, para poder cumprir o seu papel nessa caminhada evolutiva. A reencarnação é um instrumento indispensável à lei do progresso. A gente reencarna para cumprir a lei do progresso, que é o quê? Crescer, nos transformarmos em pessoas melhores, evoluir e aproximar de Deus. Então, a reencarnação é necessária nesse processo. Se nós ficássemos só lá no plano espiritual, sem reencarnar, nós não passaríamos pelas experiências necessárias. Então, a gente desencarna, vai para o plano espiritual, aprende mais um pouco lá, expande a consciência, percebe os erros cometidos e pede uma oportunidade de vivenciar novamente, de ter uma outra oportunidade no mundo material, esquecendo todo aquele passado, para exercitar a nossa essência e ver se realmente nós aprendemos a lição. Cometeremos novos erros, bateremos a cabeça novamente, mas aprenderemos muita coisa, voltaremos para lá, analisaremos a nossa vida, aprenderemos mais, retornamos,
em milhares de encarnações. E só assim a gente consegue evoluir. Se nós ficássemos apenas no plano espiritual, a nossa evolução seria muito mais lenta. Então, a reencarnação é um acelerador na nossa evolução. É legal ver isso, quer dizer, um espírito, né, velho, já experiente, nasce no corpo de uma criança inocente, que necessitará de cuidados na infância, que aprenderá a amar os pais, os irmãos, vai para a escola, cresce, aprende, constitui família. Isso é um aprendizado maravilhoso. Novamente, atinge a idade adulta, a maturidade, a velhice, passa a ter uma sabedoria mais compreensiva da vida, desencarna novamente e assim a gente cresce. E Chico, né, e Emmanuel diz, sem ela, sem a reencarnação, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Como fica difícil compreender as desigualdades no mundo material se não tivéssemos várias vidas. Será que se nós tivéssemos só uma vida, uma única vida, seria justo uma pessoa nascer com uma doença e passar toda essa existência em cima de uma cama? Outros passarem fome, ter uma vida de miséria, nascer num lugar privado de alimentação, de escola, de instrução, enquanto outros na riqueza, com todos os recursos. Será que seria justo? Não. Então aqui Emmanuel fala, né? À luz da reencarnação, nós entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. Sem a ideia da reencarnação, Chico falando, hein? Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Se nós acreditamos num Deus justo, num Deus amor, como ele deixaria dois filhos terem experiências tão diferentes, umas tão dolorosas e outras muito menos dolorosas? Então, Chico está falando nesse sentido. Se não fosse a reencarnação, como explicar a existência de Deus? Se o Deus que acreditamos é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus amor, nós não conseguiríamos entender. A história de Sibelius. Pessoal, a Érica, minha esposa, me contou uma história essa semana muito bonita, que é a história de Sibelius. A história é tão linda que eu vou convidá-la para contar essa história aqui para vocês. Érica, por favor. Se der vontade de chorar, pode chorar, viu? Eu costumo chorar quando eu vejo essa história. Tá. Gente, boa noite. Bom, em 1973, no Campina Grande, na Paraíba, um pai recebeu em suas mãos o seu filho com 6 meses e meio de gestação e pesando apenas 1,1 kg. A mãe, quando viu essa criança, pensou: esse menino não vai sobreviver. Ele é muito pequeno, ele é muito frágil. Ela comparou essa criança a um pequeno gatinho, de tão pequena que essa criança, de tão pequena que essa criança era. Ela dava banho nele com algodão. O pai, de uma fé muito grande, ele era católico, egresso do seminário. Ele olhou, pegou aquela criança, sorrindo, e falou: esse é o filho músico que eu estava esperando. E deu o nome a ele de Sibelius. Só que esse filho, ele era muito diferente. Ele não tinha coordenação motora sequer para engatinhar. Ele não abria as mãos. Ele não falava,
E é uma criança que as feições não eram as feições de uma bebê, de uma criança comum. Certa noite, eles estavam à mesa na sala de jantar e, de repente, eles começaram a ouvir o som de um piano tocando. Perplexos, todos levantaram e foram até a sala. E aí, mais perplexos ainda, eles ficaram quando viram aquela criança raquítica, sem abrir as mãos, executando no piano a música Açul Preto, de Luiz Gonzaga. Ele era tão pequeno que ele não conseguia ver o teclado. Ele praticamente tocou toda a música com o teclado na altura da cabeça e com as mãos fechadas, ele imprimia uma velocidade muito grande para compensar o fato de ele não abrir as mãos. Logo depois que ele acabou de tocar a música Açul Preto, ele executou com perfeição a Sinfonia número 40 de Mozart. Aquilo não fazia sentido para aquela família. Eles ficaram perplexos, em estado de contemplação, mas sem compreensão alguma. Depois desse fato, alguns outros ocorreram na vida de Sibelius. Até que aos 15 anos, a mãe de Sibelius, junto com uma amiga que era espírita, levou-o até Uberaba, na tentativa deles acharem uma explicação para tudo isso. Chegando próximo ao centro, fila de gente para entrar, eles na fila, cheio de gente. De repente sai Chico Xavier de um dos cômodos e naquela multidão ele encontra os olhares dele, encontraram os olhares de Sibelius. Naquele momento ele fala: Sibelius, você aqui, há quanto tempo eu te procurava? Pena que eu não tenho um piano para você tocar para mim. Depois desse encontro, outros encontros aconteceram. Os Sibelius, no papel dele, estava ali interagindo, falando sobre a sua música, sorrindo. A mãe, no papel de mãe curiosa, perguntava: Chico, quem é meu filho? Qual é a história dele? Me fala alguma coisa. E Chico pacientemente falava: minha irmã, não tem necessidade, não se preocupe com isso. Mas no terceiro encontro, a mãe, na mesma curiosidade, pediu para que Chico falasse sobre quem era o filho dela. E nesse instante ele falou: Emmanuel me autorizou e eu vou revelar. Aí nesse momento, o Chico começou a cantar uma passagem que eu vou ler aqui para vocês. Muitos espíritos vinham conversar conosco. Dentre os espíritos que nos visitavam, havia um deles que me chamava muita atenção, porque ele se apresentava sempre muito triste. Várias vezes conversamos com ele, indagamos o motivo da sua tristeza, e ele sempre nos respondia que não queria reencarnar. Chico falava: você precisa reencarnar. Não quero. Por quê? Porque
eu vou sofrer muito. Mas você precisa reencarnar. Eu lhe peço. O espírito ficava triste. Venha, você precisa reencarnar. Não. Não precisa ter medo. Eu vou encontrá-lo. Embora lhe assegurássemos que estaríamos por aqui, o espírito tinha muito medo. Foram vários anos de diálogo em coaçude com aquela entidade. Por que você não quer encarnar? Porque vou sofrer. Todos nós sofremos. Eu já sofri, eu já apanhei, olha, estou aqui. Não tenho coragem de reencarnar, de ver aquele espírito tristemente. Nós tentávamos animá-lo, trazê-lo para a reencarnação. Vamos fazer um pacto. Eu vou ajudar você. Prometo-lhe que vou reencontrá-lo. Você garante mesmo? Um dia eu vou reencontrar e vou ajudá-lo. O espírito pareceu compreender e depois desapareceu. Chico continuou. Passaram-se muitos anos e nada do espírito. Orávamos por ele, pois sabíamos que ele voltaria à terra para cumprir o seu destino. Nunca mais tivemos notícia dele. Este fato se deu há muitos anos, quando morávamos em Pedro Leopoldo. Tive uma pena daquele espírito, porque ele ia reencarnar e encontraria muitas dificuldades. Então, nesse momento, Chico olhou internamente para o jovem músico e explicou. O nome daquele espírito era Johann Julius Christian Sibelius. Aquele espírito era você. E eu, como lhe prometi, aqui estou. E ele, olhando para a mãe de Sibelius, falou: precisamos ajudar. E vamos ajudar muito com a apresentação de sua música. Virou-se para ele e disse: há quanto tempo, Sibelius, eu te procurar? Johann Julius Christian Sibelius foi um compositor finlandês que morreu em 20 de setembro de 1957 devido a uma hemorragia cerebral. Considerado um artista excepcional da Finlândia, compositor de música erudita e um dos mais populares do fim do século XIX e começo do século XX. Obrigado, Érica. Eu estava escondidinho ali porque eu estava chorando, tá? Eu me emociono com a beleza desses momentos. Esse garoto que vocês viram aí tem uma passagem muito interessante. Com 8 anos de idade, a família levou ele ao conservatório na cidade de Belém para que ele passasse por um teste, pela audiência. E após os professores escutarem ele tocar e outros alunos, os professores o chamaram e falaram para uma criança de 8 anos. Você não tem nada que aprender aqui. Você já sabe tudo de música. E o que você sabe não tem explicação. E está aí. Nosso irmão Chico para nos trazer essa história maravilhosa. Desculpe pela emoção, mas eu fico muito emotivo nesses momentos.
E Emmanuel continua. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate, reajustamento. A gente às vezes olha para a encarnação como se fosse problema, como se fosse karma, como se fosse castigo. Não, é oportunidade, é misericórdia de Deus estarmos aqui, com todos os problemas que temos. Nós precisamos deles para crescer. Ninguém cresce se a vida estiver boa demais. E Chico fala isso. Chico fala, eu agradeço tudo na vida, principalmente as dificuldades. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Se Chico olha para as dificuldades desse jeito, Chico, um exemplo de amor que nós temos, fala que as dificuldades na vida dele impulsionaram ele para sair do lugar, nós também temos que olhar com um olhar semelhante, porque eu acho que Chico está um pouquinho na nossa frente nessa escala evolutiva, né? E Chico diz, toda vez que a justiça nos procure para acertos de conta, se nos encontramos trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, nós temos uma série de experiências difíceis a passar pela vida, mas quando está chegando esse momento, se nós estamos no caminho do bem, a misericórdia de Deus fala, olha, ele não precisa passar por isso, não, deixa isso mais para frente, vamos ver se ele continua no caminho do bem. Então somos nós que estamos plantando o nosso amanhã. Mesmo aquilo que nós pedimos lá no passado, penas duras que nós pedimos, que nós tínhamos consciência dos nossos erros, Deus, com a sua misericórdia, está dando isso aqui. E muitas vezes, quando ele percebe, olha, ele está no caminho do bem, vamos minimizar ainda mais as dificuldades que ele precisa passar. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou sofrimentos prolongados. Não é assim quando um criminoso é julgado aqui na Terra? Mas a providência divina, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Então são oportunidades. Pegam dois que tiveram desavenças lá atrás, vocês vão vir junto, como colegas, como amigos, como irmãos, para tirar essas diferenças lá de trás, para aprender a amar um ao outro. Então, são oportunidades. Deus nos corrige amando. Emmanuel, estejamos convictos ante a misericórdia de Deus de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. Isso é a nossa vida. Todo dia é dia de aprender. É para isso que estamos aqui. Ninguém veio aqui a passeio, ninguém veio aqui para festa. Nós viemos para aprender com cada experiência, seja ela a menor possível, seja ela a mais difícil e dolorosa possível. Nós estamos aqui para aprender. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é acelerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Gente, ninguém é santo. Não tem ninguém que foi só vítima. Em qualquer questão do passado, todos tivemos responsabilidades. E muitas vezes, a vítima numa situação foi o algoz numa situação anterior. E Chico diz, a misericórdia de Deus sempre nos proporciona recursos para pagar ou reformar os nossos títulos de débito. Assim como uma organização bancária permite que determinadas sejam pagas com um grande adiantamento, conforme o merecimento do devedor. Então, se eu sou um bom pagador, se eu estou procurando o caminho do bem, eu vou receber, uma misericórdia da minha dívida. Quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício e sermos perdoados daqueles erros do passado, principalmente pela nossa consciência. Quando nós percebemos ao final de uma encarnação
que a gente não cometeu, mas os erros das outras encarnações, a nossa consciência fica leve. Porque quem cobra de nós não é Deus, é a nossa consciência. Somos nós que tomamos consciência dos erros e pedimos oportunidade de passar por experiências, né, dolorosas para que possamos aprender. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, o esquecimento é uma bênção. Felizmente, a gente esquece. Seja responsável pelos seus erros. Não há nada de mal nisso. Culpar o outro ou se vitimizar não resolve os problemas. Pelo contrário, diminui as chances de amadurecimento e crescimento pessoal. A vitimização só atrasa a evolução. Não achei o autor dessa frase, achei ela na internet e achei ela muito pertinente. Sri Prembaba. O vitimismo é uma estratégia, um instrumento do eu inferior para roubar a energia do outro, para poder suprir sua carência afetiva e se sentir melhor do que o outro. Você faz com que ele se sinta culpado, acusando-o pela sua infelicidade. Nós adoramos apontar o dedo. Quando a gente arruma um culpado por um problema ou por alguma dor que a gente tem, parece que isso alivia. Não. Não é culpado. É um problema que tem que ser resolvido na nossa vida. É um problema que tem que nos transformar de dentro para fora, para que nós não precisamos mais passar por isso. Não terceirize a culpa, resolva o problema. É para isso que estamos aqui na vida, para resolver os problemas nossos, dentro de nós, para nos transformarmos. Esse é o problema que a gente tem que resolver, tirar de dentro da gente as imperfeições que todos nós temos, para que nós possamos ter virtudes. E para finalizar, Chico Xavier, teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então é hora de parar, de pensar na vida, nos nossos problemas. O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso mudar? O que eu estou atraindo para mim nessa vida? O que eu preciso fazer diferente para que o universo me dê experiências diferentes? É isso que a gente tem que fazer. Agindo da mesma forma, nada vai ser diferente. Para que mude o meu futuro, eu tenho que mudar no presente. Agir de forma diferente, plantar sementes que vão trazer frutos melhores, porque aí eu terei prazer de colhê-los no futuro. Ok? Pessoal, era esse recado que eu tinha para trazer para vocês sobre reencarnação. Esse exemplo maravilhoso. Procure na internet a história desse jovem, desse homem hoje. Hoje ele tem mais de 600 composições, apesar das limitações que ele teve na vida, mais de 600 composições. Ele faz shows beneficentes no Brasil inteiro, né? E a história desse reencontro dele com o Chico é emocionante. É muito emocionante. Toca o coração e vale a pena conhecer histórias assim como várias outras que a gente tem notícia por aí e que traz de forma tão clara essa questão da reencarnação. Algumas crianças trazem lembranças, até os 7 anos a criança ainda está muito aqui e lá no plano espiritual. Então é muito comum a gente ver crianças narrar coisa de vida passada. Depois acaba esquecendo, por quê? Porque a vida é agora e ela precisa encarar essa vida. Mas muitos lembram da vida passada. Esse jovem trouxe na mente dele todo o aprendizado de música que ele teve na encarnação passada. Isso é muito bonito. Então espero que a gente saia daqui hoje não só consciente da reencarnação como instrumento da lei do progresso, mas também com gratidão a essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, mas crescendo a cada dia
nos transformando em pessoas melhores. Obrigado, vamos fazer agora nosso tratamento. Temos passistas no salão. O passe está sendo individual, como é que está? Pessoal, então vamos nos posicionar confortavelmente na cadeira, mas vamos retrair os nossos pés para que possamos receber o passe. O passe é uma doação de energia. Quanto mais gratidão tiver no meu coração por estar recebendo essa energia, mais benéfica ela vai ser no meu corpo. Então lembra que no início nós pedimos a presença dos nossos mentores? Vamos lembrar que nosso mentor está do nosso lado, também nos auxiliando neste momento. Ele está do nosso lado desde antes da nossa reencarnação aqui nessa vida. E ele nos conhece muito melhor que nós mesmos. E ele sabe de tudo aquilo que nós pedimos por experienciar e que hoje às vezes a gente não compreende. Mas nesse momento agora, com esses esclarecimentos, com a ajuda do mentor que está ao lado, eu vou olhar para a minha vida, principalmente para aqueles momentos mais difíceis, para aquelas lembranças mais difíceis, e vou perguntar: Pai, meu Deus, o que eu preciso aprender com essas lições? O que a vida quer me ensinar com essas experiências difíceis, com a dor, com o sofrimento? O que eu preciso mudar dentro de mim para que eu não preciso passar por novas experiências semelhantes a essa? O que eu preciso, Pai? Transformar. Quais são aquelas imperfeições que eu ainda estou apegado a elas? Me ajude, Pai, a me libertar do meu orgulho, da minha vaidade, que não contribuem com o meu crescimento, mas que só me atrapalham. E deixa brotar dentro de mim a esperança, a humildade, a fé, o amor, principalmente o amor ao próximo, mas o amor a mim mesmo. Que eu possa olhar para trás e me perdoar, trazendo desse passado apenas a aprendizagem e assumindo o compromisso de não repetir os mesmos erros e de olhar para o outro como um irmão de caminhada, não como um adversário. Estamos todos aqui para aprender, crescer, amar e depois voltar para casa. Nesse momento a gente percebe uma luz descendo do alto sobre nossas cabeças. E essa luz vai refazendo as nossas energias, vai impulsionando e drenando pelos nossos pés tudo aquilo que nos incomoda. Já destruindo todos os canais energéticos, revitalizando nossos chakras. E eu vou percebendo que o meu corpo está com mais harmonia. E que a minha fé está mais forte. E que agora eu compreendo que toda dor, todas as dificuldades que eu experienciei nessa vida faz parte da misericórdia do Pai, me ensinando a ser uma pessoa melhor. Vamos respirando fundo, aproveitando esse momento de paz, aproveitando a energia do passe magnético, aproveitando esse carinho do nosso mentor, nosso anjo da guarda, nos auxiliando neste momento. Que nós possamos, em cada momento difícil da vida, buscar a compreensão.
buscar o esclarecimento e agir da forma mais amável possível, mesmo com a dor. Vamos respirar fundo e pedir a proteção de nossos mentores e que eles possam nos conduzir em segurança até nossos lares, com muita paz e gratidão em nossos corações. Obrigado, pessoal.